E agora? Estou procurando Thomas Shelby. Eu sou minha própria revolução. Foi o Tommy que trouxe força e poder para essa família. Filmes e séries modificam o cérebro. Esse vídeo tem como base alguns estudos da neurociência e o meu conhecimento pessoal. Esse vídeo não tem como objetivo te causar medo ou te convencer a parar de assistir filmes, séries, novelas e jogos. O objetivo desse vídeo é te alertar sobre o poder de influência que existem nesses meios de entretenimento, que podem modificar o nosso cérebro, afetar a nossa saúde mental e assim desenvolvermos irritabilidade, ansiedade, falta de foco, sono ruim, entre outros. Sem contar o poder de programação social que esses meios podem exercer. Fique comigo até o final para você tirar suas conclusões. No final do vídeo tem algumas dicas valiosas para você melhorar a sua concentração, diminuir o estresse, a ansiedade e melhorar o sono. Mas calma, não vá para o final agora, espere chegar lá naturalmente. Você já parou para pensar por que é tão prazeroso assistirmos filmes e séries? Você já parou para pensar por que tantas pessoas em todo o mundo passam horas e horas fazendo isso? O que acontece no nosso cérebro? O que acontece no nosso corpo? Como fica a saúde mental das pessoas no dia a dia que são expostas continuamente a esses estímulos? A neurociência já tem algumas descobertas do que ocorre no cérebro e iremos ver isso com detalhes mais à frente. Com o surgimento dos streaming, passamos a viver uma nova cultura, a de maratonar séries. Por todos os lugares, nas escolas, academias, no trabalho, nos bares, nas ruas, vemos pessoas comentando sobre alguma série. Se tornou até descolado falar de alguma série. Hoje em dia, falar de séries é descolado. Falar de novelas é careta, é coisa do passado. Mas você já parou para pensar que uma série é uma novela? Apenas algumas coisas mudam na estrutura, mas é basicamente a mesma novela, a mesma coisa. As novelas são entregues ao público diariamente, até o final, sem quebra entre os capítulos. Já as séries, elas são produzidas em temporadas, normalmente anuais. Por fim, é a mesma novela de sempre, com algumas variações de público e trama. É uma novela com uma nova embalagem. Essa embalagem chama-se série. Ao invés de falarmos a novela XYZ, falamos a série XYZ. Isso faz com que fique mais moderno, mais descolado. Talvez o nome novela Crepúsculo, novela Vinx, novela Peaky Blinders, novela La Casa de Papel não seria tão atraente para a atualidade. Independente do nome, série ou novela, por que isso é tão fascinante para nós? É isso que veremos em detalhes agora. Durante toda a evolução da espécie humana, as histórias sempre estiveram presentes nas mais variadas narrativas. Lendas, contos, livros, peças de teatros, folhetins, filmes, radionovelas, telenovelas, seriados e até fofocas. Talvez seja por isso que as fofocas sejam tão atraentes para muitas pessoas. As fofocas começaram desde a época dos Neandertais, dizem estudos. Provavelmente eles aprenderam a fofocar sobre as traições amorosas que aconteciam no grupo, que um estava pegando a mulher do outro. Provavelmente ali começaram as fofocas. Não importa como, as histórias sempre despertaram a atenção da humanidade. Por existir esse grande interesse pelas histórias, neurocientistas investigaram o nosso cérebro para entender o que acontece quando estamos envolvidos em uma narrativa. E você irá entender isso detalhadamente mais à frente. Mas antes de entrarmos nessa parte científica do assunto, eu vou contar alguns eventos que me aconteceram alguns anos atrás, que tem tudo a ver com o assunto abordado. Vou contar aqui um pouco da minha experiência particular para que esse assunto fique ainda mais enriquecedor. Você pode compartilhar também a sua experiência pessoal aqui nos comentários. Fique à vontade. Há alguns anos atrás, quando eu assisti o primeiro filme Efeito Borboleta, chegou um ponto no desenrolar do filme que uma série de memórias e emoções foram surgindo dentro de mim. E por fim, eu simplesmente não aguentei e comecei a chorar de raiva e angústia. Naquela época, eu estava assistindo esse filme com uma ex-namorada. Ela ficou literalmente sem saber o que tinha acontecido comigo, pois eu fiquei muito furioso, transtornado e angustiado. Aquilo me deixou abalado por dias. Claro que nem eu mesmo entendi
que aconteceu naquela época, só anos mais tarde. Então seria impossível explicar para ela o que tinha acontecido. Vou contar outro evento. Não sou muito de assistir filmes e muito raramente assisto séries. Mas quando foi lançada a primeira temporada de A Casa de Papel, eu literalmente fiquei curioso de tanto as pessoas falarem. Nessa época, eu já estava bem ciente do poder da mídia em entretenimento. Por esse motivo, fui assistir bem alerta e consciente. Mas mesmo assim, senti o efeito hipnotizante de querer ver o episódio seguinte, o outro e mais outro. Mesmo consciente, ainda assim sentia a nível físico aquela atração de ver os episódios seguintes, até aquela temporada acabou. Ou seja, um episódio prende você para um outro episódio, o outro te prende para o próximo episódio e você fica literalmente em um loop de uma forma praticamente irresistível, onde você arruma tempo para poder assistir o próximo episódio e quer assistir mais o próximo episódio até não ter mais escolha onde a temporada acaba. Mais um acontecimento para finalizar as minhas experiências pessoais. Quando Tony Stark, Homem de Ferro, morreu no filme Vingadores Ultimato, senti um certo sentimento de tristeza, uma certa perca, como se fosse uma pessoa conhecida. Claro que não deixei essa emoção aflorar e ganhar forças, mas vi muitos relatos em comentários de pessoas que disseram ter chorado muito, outros disseram ter ficado dias sentindo a tristeza pela morte do Tony Stark. É como se aquilo fosse real. Você irá entender mais à frente do porquê isso acontece. Conte aqui agora nos comentários se você já passou por algo parecido. Vai ser muito interessante e enriquecedor para esse vídeo ter a sua contribuição e a sua experiência aqui também irá agregar na vida dos outros. Mas afinal, como essa coisa tão inocente de assistir ou jogar pode exercer tanto poder sobre nós? Neurocientistas têm realizado diferentes estudos buscando entender como o cérebro reage quando o indivíduo é envolvido por uma história. O que a ciência descobriu até então é que o nosso cérebro passa por um fenômeno chamado acoplamento neural. De uma forma resumida e de fácil compreensão, o acoplamento neural é quando nossos neurônios, chamados de neurônios espelhos, ou melhor, mais específico, células cerebrais que nos fazem sentir ou repetir o que vemos nos outros. Diante das histórias e narrativas, essas células são ativadas, fazendo com que o nosso cérebro deixe de interpretar a narrativa apenas como um espectador e passe a reagir como alguém que está vivenciando aquele acontecimento. Dessa forma, nós entramos em um drama, como se aquilo estivesse de fato acontecendo na realidade. Nós entramos literalmente em uma montanha-russa de emoções, que são provocados pela dopamina e pelo cortisol. A dopamina é um neurotransmissor responsável pelo prazer, pela satisfação e o aumento da nossa motivação, conhecido também como um dos hormônios da felicidade. Pessoas com baixos níveis de dopamina apresentam sintomas como falta de motivação, perda do prazer, perda da libido, cansaço, problemas de concentração, perda de memória, insônia, mudanças do humor. Guarde essas informações, voltaremos nelas depois. Já o cortisol, ele é responsável por, dentre outras funções fisiológicas, regular a pressão arterial, controlar os nossos níveis de estresse e ajudar no sistema imunológico. Em níveis considerados normais, o cortisol é fundamental para manter o nosso metabolismo saudável e o nosso sistema imunológico fortalecido, mas sua liberação constante devido ao estresse ou sendo provocado por fatores variados pode gerar graves danos à saúde. Em pessoas com transtorno de ansiedade, o cortisol ele é liberado com maior frequência e em uma quantidade muito maior, o que leva a pessoa a ter preocupação excessiva, nervosismo, irritabilidade, insônia e fadiga. Em resumo, ele desregulado leva o corpo a reagir como se estivesse diante de um perigo real, mesmo que não haja aquele perigo real. Agora vamos ver como as séries e filmes usam isso para nos prender em frente à tela. Quando passamos a conhecer os personagens, somos apresentados às suas vidas. Passamos a conhecer suas origens, crenças, traumas, sonhos, valores, medos, entre outros. Os neurônios espelhos entram em atividade e se conectam com o personagem, como se fosse uma pessoa de fato real. E aí é que a coisa começa. Essa proximidade com os personagens ou o personagem principal faz com que o nosso cérebro gere a dopamina e ative regiões cerebrais responsáveis por aquilo que conhecemos como empatia.
Passamos a gostar do personagem como se fosse de fato uma pessoa conhecida, que gostamos muito, ou até mesmo desenvolvemos uma paixão intensa e admiração por aquele personagem. Conforme a história se desenrola, esse personagem ele vai atravessando uma série de experiências desagradáveis, e aí nós vamos ficando em uma tensão muito grande. Muitas vezes aquela situação de risco que o personagem está passando, nós tomamos para nós como se fosse de fato real, devido à nossa empatia por esse personagem. Essa estimulação do cérebro produz muito cortisol, provocando em nosso corpo a sensação de angústia, medo, raiva, estresse, devido ao medo de perder aquela pessoa. O cortisol faz com que o cérebro foque ainda mais na situação. Afinal, para o cérebro, existe perigo real de perdermos alguém muito valioso. Dependendo do caso, podemos sentir as mesmas sensações se estivéssemos sendo atacados. É como se estivéssemos diante de uma fera ou uma arma. O cérebro ele não sabe discernir se aquilo é uma ficção ou realidade, mesmo que racionalmente nós sabemos que aquilo é só um filme. Diferente dos filmes que têm poucos minutos de duração, as séries elas precisam tornar os personagens mais profundos, contar mais detalhes das suas vidas. Isso faz com que as pessoas desenvolvam um sentimento de afeto e amizade fictícia com determinados personagens e sinta ódio, sede de vingança por outros personagens. Isso é criado pela narrativa. Para esse misto de emoções acontecerem, o mais forte possível, os roteiristas e diretores precisam construir a narrativa de forma muito consciente, em cada detalhe, para causar esse grande envolvimento com o telespectador. Mais impacto emocional, melhor. Essa construção ela resulta em personagens mais próximos às pessoas reais, fortalecendo a nossa identificação com a história. Mesmo que seja uma ficção, mesmo que seja exagerado, nós criamos uma conexão com o personagem. Quanto maior a identificação, maior será a empatia por parte do telespectador e, consequentemente, maior será o envolvimento com a série. Assim, uma série que libera de 6, 8, 10 horas por temporada é um prato cheio para muita dopamina e cortisol. Quando uma temporada acaba, é preciso deixar sempre uma ponta solta da história. A luta do personagem principal é sempre contínua e necessária para que, sob o efeito do cortisol, o nosso cérebro se mantenha focado em saber o que vem a seguir. Afinal, para o cérebro, é um caso de sobrevivência. Assim, através das séries, vivemos uma montanha-russa de emoções, com duração de horas e horas, ou pode acabar se estendendo mesmo depois que saímos de frente da tela. E como isso impacta a nossa vida no dia a dia, em alguns casos? É isso que veremos logo em seguida. Mas antes vamos ver outro detalhe importante. A coisa ela pode ir muito mais longe. Preste atenção a esses detalhes. A Netflix disse em seu relatório de resultados de 2018 que o game Fortnite era o seu grande concorrente, já que os números de tempos de jogos superavam o tempo de conteúdo assistido em sua plataforma de streaming. O que pode estar por trás desse resultado dos games? Similar às séries, os games promovem fortes emoções. Porém, existe uma diferença clara entre ambos os formatos. Ao assistir uma série, a pessoa passa por uma experiência passiva, recebendo um conteúdo audiovisual apenas assistindo. Já nos games, a pessoa interage com o conteúdo, controla os personagens dos jogos e assim experiencia de forma ativa as ações e consequências de cada jogo. Isso costuma ser mais viciante e provavelmente vai ficar ainda mais forte com a chegada da realidade aumentada. Essa experiência de interação passará a ser ainda mais imersiva, e quanto mais imersiva, mais áreas do cérebro serão ativadas e maior será o envolvimento do público. As plataformas de streaming já estão criando filmes e séries onde o telespectador decide o final. Isso faz com que gere ainda mais interação. Agora vamos ver como acontece o vício do cérebro em buscar cada vez mais experiências intensas e não achando, a pessoa fica literalmente estressada no dia a dia, irritada ou ansiosa. Logo em seguida, veremos como acontece a programação mental em massa na sociedade. Continue comigo. Como vimos, o cérebro produz e bombardeia o corpo com hormônios, enquanto estamos envolvidos na trama. Se isso for com muita frequência, como algumas pessoas gostam de assistirem séries e filmes todos os dias, o corpo fica viciado nessas sensações fortes, que é provocada pela dopamina e o cortisol. Porém, no dia a dia, a vida é muito mais parada do que o mundo da ficção. Consequência,
o corpo sente falta daquela alta dose de dopamina. Não que a dopamina esteja baixa, mas porque o corpo está viciado em doses mais altas. Como vimos lá atrás, a dopamina baixa ela provoca falta de motivação, perda do prazer, irritabilidade, ansiedade, estresse, perca do sono, falta de foco, ansiedade para comer sem a real necessidade do corpo, entre outras coisas. Sem dizer, é claro, que a maioria das pessoas fica com um pensamento rodando na cabeça de como os personagens poderiam fazer para resolver suas questões, como seu herói poderia fazer para vencer os inimigos, e assim por diante. Essas pessoas desprendem um tempo gigantesco buscando resolver a vida de seus personagens, mas a vida delas mesmas está uma bagunça. Em alguns casos, isso pode atrapalhar no estudo, nos projetos de vida, nos negócios e até mesmo na família. Deixe aqui embaixo nos comentários se isso já aconteceu com você, se você já se pegou assim, sentindo assim, pensando assim, em relação a personagens de filmes e séries. Além do vício emocional que acabamos de ver, as séries, filmes, novelas e a mídia de um modo geral podem causar mudanças de comportamento das pessoas e da sociedade. Como isso acontece? No geral, quando as pessoas vão assistir uma série, filme ou novela, elas estão totalmente relaxadas, ou como muitos dizem, vou assistir para relaxar. Nessa condição de estar relaxado, estamos desarmados de nossas crenças, ou no mínimo dizemos que é só um filme. O cérebro está totalmente aberto e receptivo àquilo que vai ser experienciado, à trama que vai se desenrolar. É aí que entra o poder da mídia para a programação social. Os roteiristas, governo, sistema político, interesse particular da mídia, costumam inserir na trama o que eles querem que se torne o novo normal na sociedade. Como foi dito anteriormente, quando sentimos empatia por um personagem, fica extremamente fácil aceitarmos o que ele vivencia em seu mundo, o que ele fala, o que ele acredita, quais são seus valores, e na maioria das vezes isso acontece de uma forma muito sutil, a ponto da racionalidade não perceber. Isso acontece a um nível inconsciente. Sem percebermos, nosso comportamento pode ir mudando no dia a dia para se encaixar naquele novo normal. As novelas, filmes e séries são uma máquina perfeita para fazer isso. Anthony Giddens explica esse fenômeno no seu livro Os Efeitos Políticos da Mídia de Entretenimento. Como o mundo imaginário afeta as perspectivas do mundo real. Anthony é professor e chefe do Departamento de Ciências Políticas da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos. Em sua obra, ele relata que quanto mais ficcionais, mais as séries e os filmes têm o poder de influenciar os espectadores. Segundo ele, o conteúdo que as pessoas consomem por diversão desempenha um papel importante nas atitudes relacionadas à sociedade a respeito da tolerância, a diversidade, valores, justiça social, crime, até mesmo terrorismo, entre outros. Você sabia sobre isso? Que esses meios podem mudar o rumo de um país? Como eu prometi lá no início do vídeo, agora eu vou passar para você algumas dicas valiosas para você desenvolver um autocontrole maior e assumir mais as rédeas da sua vida. Então fique ligado nessas dicas que eu vou dar. Não vou colocar aqui o passo a passo, eu vou dar apenas as dicas, ok? Primeira dica: diminua o consumo de experiências que provoquem fortes emoções, como o excesso de filmes e séries, álcool, drogas, entre outros. Essa é a primeira dica. Segunda dica: pratique alguns minutos de meditação por dia. Apenas alguns minutos, todos os dias, irá contribuir imensamente na sua vida. Terceira dica: faça a respiração consciente. O que é isso? É você tirar alguns minutos do seu dia e simplesmente sentar e respirar de forma consciente. Você pode puxar com maior intensidade e soltar o ar, ou apenas acompanhar a respiração, mas faça de forma consciente. Quarta dica: tire alguns minutos do dia a dia para apenas relaxar, sentindo o momento presente. Sente ou deite e fique apenas ouvindo os sons, barulhos, sentindo o seu corpo, tudo que estiver acontecendo no momento presente. Quinta dica: faça atividade física. É indiscutível esse assunto. A atividade física é extremamente necessário para ajudar o nosso metabolismo, o cérebro, o corpo, de um modo geral, em todos os aspectos, e inclusive, claro, para poder liberar dopamina de uma forma saudável no seu corpo. Então pratique atividade física. Sexta dica: evite alimentos que aumentam a ansiedade.
Faça o possível para diminuir ou para eliminar esses alimentos. Não vou colocar aqui quais são os alimentos, que levaria muito tempo, mas provavelmente você já sabe, ou você pode fazer uma leve pesquisa. Faça com que esses alimentos sejam consumidos o mínimo possível na sua vida. 7ª dica: leia livros que têm a ver com seus sonhos, construir a sua realidade e não ficar explorando, ficar envolvido com os sonhos e a realidade dos outros, como são as ficções. Desenvolva a sua vida. Colocando essas dicas em prática, em algumas poucas semanas você irá ver resultados incríveis, levando a um maior autocontrole nas situações do dia a dia, diminuição considerável dos ataques de raiva se você tem muita raiva hoje, a impaciência vai diminuir com certeza, a irritabilidade irá com certeza diminuir e, consequência, é claro, a ansiedade também irá diminuir. Experimente, não fique apenas na teoria, experimente. Se ainda não é inscrito aqui no canal, então se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, e assim você irá receber vídeos, lives e posts da comunidade. Faça isso agora para não esquecer. Por hoje é isso, essa foi a minha contribuição, um forte abraço.